Glória a Deus. Então, queridos, o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Aleluia. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Leremos os versículos 11 e 12. Mas durante a reflexão, você pode manter a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque faremos menção lá desde do versículo 1. Mas agora vamos ler o 11 e o 12. E se você pode, nesse momento, você que está aqui, coloque-se em pé, na presença do Deus da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 2, versículos 11 e 12. Na tradução que leio, diz o seguinte: Jesus está operando a cura em um paralítico. E no momento exato, Jesus diz: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou, carregando a sua cama, e saiu diante de todos. E o povo de Deus diz: amém, glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar mais uma vez e vamos pedir que o Senhor prepare os nossos corações para aquilo que Ele vai falar. Ele vai falar com cada um de nós, mas vai falar com muitas pessoas. Meus irmãos, uma das bênçãos que o Senhor nos concedeu durante esse período em que nós tivemos impossibilitados de estarmos cultuando aqui nesse lugar, é que através da mensagem transmitida nas plataformas da igreja, nós atingimos muitas pessoas. Então, muitos irmãos de outras congregações, muitas pessoas que nem evangélicos são também, acompanham a mensagem, que nesse momento o Espírito Santo vai tocando em cada vida e vai fazendo a obra. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, ó Senhor, nós não temos palavras para expressar nesse momento a nossa alegria, a nossa satisfação. Ó Deus, e nessa noite estarmos com uma parte dos nossos irmãos aqui. O Senhor é bom, Deus, porque a nossa mente começa, ó Deus, a lembrar de tantas lutas que travamos nos últimos meses, de tantas batalhas, de tantas dificuldades que muitas famílias da igreja, muitas pessoas que conhecemos, ó Deus, que travaram. Mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou. E nessa noite, quando nós temos mais uma vez a oportunidade de termos contato com a Tua palavra, o nosso coração, ó Deus, exulta de alegria e diz: eis-nos aqui. Faça, ó Deus, em nós conforme o Teu querer. Que em nenhum coração que vai estar em contato com essa palavra, ó Deus, haja resistência. Mas essa palavra, ó Deus, vai ser lançada e ela vai transformar vidas. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, queridos. Então vamos entender aqui o contexto desses 2 versículos que lemos. Jesus está em uma casa e há uma multidão que foi até ele, e Jesus está ali curando pessoas. A casa estava lotada, não cabia mais ninguém. As janelas, a porta, a área da frente da casa cheia. E Jesus curava um e curava outro, e ministrava a palavra. De repente chegam 4 homens
carregando um doente em uma cama. Eu não sei que distância ele percorreu até chegar àquele lugar, mas eles chegam. E não há como entrar na casa pela porta principal, porque as pessoas não afastam, porque as pessoas não dão espaço, cada um entende que quer ter a sua oportunidade. E agora aqueles 4 homens estão com o doente na cama e querem colocar aquele doente na frente de Jesus. Num ato de desespero, tentando encontrar uma saída, eles têm a ideia de subir no teto da casa com aquela cama. Irmãos, eu imagino a engenharia que foi, né? A luta que foi. Eles conseguiram alçar aquela cama até o teto, abriram um buraco no teto da casa. E olha, não foi um buraco pequeno. Eu fico imaginando. Agora de repente está afastando tudo e a maca está descendo do teto até na sala onde está Jesus. O texto diz que Jesus ficou maravilhado com a fé daqueles homens, até onde eles foram capazes de ir, porque acreditavam que a única solução para aquele doente era estar com Jesus. Eles removeram qualquer tipo de empecilho, de obstáculo, mas eles acreditavam: Jesus pode salvar, Jesus pode restaurar essa vida. Quando Jesus olha para aquele homem paralítico naquela cama diante dele, Jesus, com uma voz amável, se dirige àquele homem e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Nós dizemos aleluia aqui, glória a Deus, mas não foi isso que se ouviu no momento. O texto diz que Jesus percebe um ar de reprovação, de censura. As pessoas não entendiam nem concordavam com aquilo que Jesus havia acabado de dizer. Esse homem aqui não veio porque está precisando de perdão. E como ele é capaz de fazer isso? Ao invés de olhar para a necessidade maior desse homem, esse homem precisa ser curado. E diz que Jesus percebe, Jesus consegue perceber o pensamento daqueles homens. A reprovação. E Jesus então chega para aquele paralítico e ele diz: filho, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. Meus irmãos, quando Jesus inicia perdoando os pecados daquele homem, Jesus está enxergando algo que a multidão não enxerga. Jesus está indo muito além do que aquilo que as pessoas esperavam naquele momento. Jesus está, naquele dia, ministrando uma cura completa na vida daquele homem. E nessa noite, a mensagem que trago do Senhor para compartilhar com cada um de vós tem por título: a cura completa. A cura completa. Queridos, Jesus ministrou na vida daquele homem e tem feito isso na vida de milhões de pessoas, uma cura total, completa. Jesus curou naquele dia 4 áreas vitais na vida daquele homem. 4 áreas, eu quero mostrar isso nessa noite através desse texto sagrado. A primeira coisa que Jesus cura, a primeira cura que ele ministrou na vida daquele homem, Jesus curou o seu espírito. Jesus curou o seu espírito. Todos nós temos um espírito, e esse espírito
que há no ser humano, ele clama pela presença de Deus, ele sente a necessidade de Deus, e é a nossa dimensão humana que consegue ter esse contato com Deus. Mas Jesus enxerga que o espírito daquele homem está enfermo. Aquele homem não estava enfermo apenas fisicamente, ele estava enfermo principalmente espiritualmente. Quando Jesus olha para aquele homem e diz: filho, os teus pecados estão perdoados, Jesus está começando ministrando uma cura espiritual. Aleluia. Os religiosos que estavam ali não entenderam e nem concordaram. O que eles esperavam é que Jesus levantasse as mãos e impusesse sobre aqueles homens e repreendesse aquela enfermidade, ou então Jesus colocasse aquele homem de pé imediatamente, já que ele era completamente paralítico, ele não conseguia andar. Quando Jesus, ao invés de iniciar pela cura física, ele começa perdoando os pecados daquele homem. Jesus está deixando uma lição preciosa não só para ele, mas para a multidão que o cercava, e essa lição serve para todos os seres humanos em todos os lugares. Jesus está dizendo que antes de curar, ou antes de cuidar da necessidade física desse homem, nós precisamos cuidar do problema espiritual dele. Nós precisamos cuidar do problema espiritual dele. Eu preciso cuidar daquilo que ninguém está enxergando. Todas as pessoas que olhavam para aquele homem enxergavam que ele tinha um problema físico grave, que ele tinha uma enfermidade grave, mas ninguém percebia algo mais grave ainda, que ele era enfermo espiritualmente. Jesus está dizendo: nós precisamos cuidar ou neutralizar o veneno do pecado que está destruindo a vida desse homem, que está destruindo o seu coração. Há quantas pessoas precisam aprender essa lição? Se preocupam tanto com um problema físico, e há algo muito mais grave, uma deformidade espiritual, uma doença espiritual que está matando. O que Jesus está fazendo é, antes de remover aquilo que incomodava aquele homem, está removendo aquilo que incomoda Deus no ser humano, o pecado. O pecado, queridos. E nós temos que entender isso. Antes de cuidar da nossa necessidade material momentânea, o Senhor está preocupado em cuidar daquilo que nos afasta dele, daquilo que nos distancia dele, e é o pecado. Quantas pessoas estão hoje celebrando uma condição física saudável, mas espiritualmente estão doentes, espiritualmente estão morrendo. A nossa necessidade espiritual será sempre mais urgente do que qualquer outra necessidade. Você precisa aprender disso. Antes de cuidar da tua necessidade financeira, Jesus está preocupado em cuidar da tua negligência espiritual. Antes de estar preocupado com a tua enfermidade física, Ele está querendo tratar da dureza do teu coração, e isso é muito mais grave aos olhos do Senhor. Antes de restaurar a tua relação familiar, Ele quer restaurar a tua relação com Deus. Isso é mais urgente, isso é fundamental. Deixa eu mostrar um princípio da palavra que todos nós devemos atentar e praticar. Nós constantemente estamos orando por uma necessidade nossa, ou por
carência de alguma pessoa. Alguém chega e diz: irmão, ora por mim, que eu estou com um problema sério de saúde. Irmão, ora por mim, que eu estou com um problema financeiro. Irmão, ora por mim, há uma dificuldade muito grande lá na nossa casa, e nós não nos furtamos, nós não nos excusamos de orar por ninguém. Mas antes de orar pelo problema financeiro, antes de orar pelo problema familiar, antes de orar pelo problema de saúde, ore pela situação espiritual dessa pessoa. Quantas vezes eu vejo, irmãos, pessoas chegando dizendo: pastor, ora pelo meu filho, para que ele seja arrancado do meio das drogas. Olha para o meu marido, para que ele possa abandonar a bebida. Ora pelo meu casamento, para que a gente possa acabar com as brigas. Sabe, irmãos, em primeiro lugar nós temos que orar pela vida espiritual dessas pessoas, porque muitos estão querendo que Deus opere o milagre financeiro, que Deus opere o milagre da restauração da saúde física, mas estão espiritualmente doentes, afastados do Senhor, não tem prazer de servir ao Senhor, não confessam os pecados, não abandonam o erro. Jesus está dizendo: não adianta nada. O que esse homem mais precisa é de saúde espiritual, é de restauração espiritual, é de se libertar dos seus pecados. Logo em seguida, Jesus vai curar o corpo daquele homem, e ele faz isso dando uma ordem. No versículo 11, ele olha para aquele homem que está prostrado, deitado, ele diz: levanta-te, levanta-te. Jesus agora olha para a necessidade que aos outros era aparentemente a mais urgente, que era a restauração física. Jesus manda aquele homem levantar e voltar a andar, e ele é curado. Irmãos, nós temos convicção plena, com base na palavra, que nós temos que orar pelos enfermos. A Bíblia nos orienta que nós temos que orar por aqueles que estão doentes, e a igreja tem feito isso. E como nós temos visto a resposta de oração, quantas pessoas foram restauradas nesses dias, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram arrancadas do leito do hospital. A Bíblia é um livro repleto de exemplos de cura, desde Gênesis até o Apocalipse. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não há um texto na Bíblia que afirma que sempre que nós orarmos por uma pessoa enferma, ela vai ficar boa. E se alguém diz isso, não está dizendo com base na palavra. A Bíblia não diz que todas as nossas orações por cura, por saúde física serão atendidas. Agora, uma coisa curiosa: a Bíblia diz que todo pecador que sinceramente se arrepende, Deus perdoa. Aleluia! Olha como o Senhor coloca a cura espiritual num plano bem superior. Não tem um pecador nesse mundo que se achegue humilhado diante de Deus e peça perdão dos seus pecados, que saia sem ser perdoado. Louvado e exaltado seja Deus. As pessoas precisam de cura espiritual. O pecado nos adoece, o pecado nos deforma espiritualmente, o pecado nos distancia de Deus. Devemos orar pela cura física das pessoas, mas o que mais todos nós iremos precisar é estarmos saudáveis espiritualmente. Jesus curou o espírito daquele homem. Jesus curou o físico daquele homem, agora ele está de pé. Mas Jesus continua enxergando naquele homem coisas que os seus amigos não enxergavam. E agora Jesus vai curar a alma daquele homem. E quando nós falamos de alma, como um tricotomista que sou, mas também não entro muito em debate com os que são dicotomistas, mas quando nós falamos em alma,
aqui biblicamente nós estamos falando nas emoções. O ser humano é um ser emocional. Ele ama, ele odeia. Uma hora ele está alegre, outra hora ele está triste. Então ele tem emoções, e a alma é o depósito das nossas emoções. É curioso porque os amigos não pediram que o Senhor curasse as emoções, porque não achava, não percebia, não enxergava que aquele homem estava ferido emocionalmente. Mas Jesus identificou que aquele homem estava abatido, que além de um corpo deformado, ele tinha uma alma ferida. E eu fico maravilhado quando olho a maneira sutil que Jesus encontrou de tratar das emoções feridas daquele homem. Quando aquele homem agora está de pé, está pulando, alegre, ele está curado, e ele está prestes a sair da presença do Senhor, Jesus chega e diz: ei, leva a tua cama. Leva a tua cama. Pega essa cama e leva. Irmãos, se você imagina o quadro, você vai ficar tentando entender: para quê, Senhor? Que troço de cama velha daquela lá, que, né? Um treco daquele, talvez tudo que aquele homem não esperava era aquilo ali. Joga, toca fogo nisso, joga. Eu quero saber dessa cama velha. Jesus diz: leva a tua cama. Por quê? Onde Jesus quer chegar com essa orientação? A cama era um símbolo do sofrimento de uma vida toda. Aquele homem passou uma vida toda prostrado naquela cama. Aquela cama, irmãos, quantas noites não esteve encharcado com as lágrimas daquele homem? Talvez aquela cama tinha células da sua costa lá, de tanto estar ali, com o seu corpo ferido. Quanto ódio talvez aquele homem não tinha naquela cama. Eu vejo todo mundo andando e eu prostrado aqui, eu não consigo me libertar disso. Jesus leva a tua cama. Sabe, o que Jesus está querendo aqui é que aquele homem levasse aquela cama para que todas as vezes que ele olhasse para ela, lembrasse onde Jesus o encontrou e de onde o tirou. Aleluia. Todas as vezes que aquele homem olhava para aquela cama, ele ia lembrar onde o Senhor me encontrou. Onde o Senhor me encontrou. Olha o quanto eu sofri, o quanto eu fui triste, mas Ele me arrancou dela. Ele me arrancou dessa situação. Ele me tirou desse sofrimento. A cama era um símbolo do que ele foi, mas já não é mais. Eu não sou mais um coxa, eu não sou mais um paralítico. Eu fui, mas o Senhor mudou a minha história. Sabe, irmãos, o que Jesus está ensinando? E aqui vejam, às vezes nós ficamos tristes com algo que aconteceu no nosso passado. É possível que aquele homem guardasse algumas mágoas no coração, muita ferida, e que Jesus está ensinando uma maneira de tratar das nossas feridas emocionais. É lembrar do que passamos, o que Ele fez, como Ele nos tirou. Todas as vezes que você olhar para o teu passado com tristeza, com abatimento, olha onde você está e diga: Deus, muito obrigado, porque de lá o Senhor me tirou. Muito obrigado, porque eu passei por tudo isso
e eu estou na tua presença. Muito obrigado, porque eu não estou naquela condição mais. Irmãos, a gratidão a Deus é um dos remédios mais poderosos para a cura das feridas da alma. Ser grato a Deus. Quando o inimigo tentar te abater, mostrando no teu passado o fracasso, a derrota, uma coisa feia, sabe, uma situação dolorosa, você abre a tua boca e diz: graças a Deus que eu passei por tudo isso, mas o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou, e hoje eu estou aqui para dar o testemunho de vitória. Por isso Jesus está dizendo: nunca esqueça dessa cama, porque ela mostra onde eu te encontrei. Onde eu te encontrei. Sabe, queridos, muitas pessoas já jogaram a cama fora e não conseguem mais fazer esse exercício de olhar para trás e ver onde Deus te encontrou, de onde Deus te tirou, os livramentos do Senhor. Por isso não abre a boca para glorificar, para exaltar. Por isso não reconhece o poder de Deus na vida dele. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo: leva a tua cama, para que você nunca esqueça o que eu fiz por você. Sempre saiba de onde Jesus te encontrou. Pastor, no pior momento da minha vida, quando todos viraram as costas para mim, quando ninguém mais acreditava, quando eu estava uma pessoa amargurada, num poço de sofrimento, Ele foi lá e me arrancou da minha cama de dor, e me arrancou da minha cama de sofrimento. E hoje eu olho para esta cama e glorifico a Deus. Deus é bom, Deus é Senhor da minha história. Jesus curou o espírito daquele homem e restabeleceu a relação dele com Deus. Jesus curou o físico daquele homem e o colocou de pé para o servir. Jesus curou as emoções daquele homem e agora ele está uma pessoa equilibrada, agora ele está uma pessoa grata. Mas Jesus identifica que ainda falta uma coisa. Então Jesus tinha dito para ele: levanta-te, toma a tua cama. E Jesus agora vai curar uma quarta área na vida dele, que é a área do relacionamento familiar. Ele diz: filho, vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Ah, irmãos, quando Jesus está mandando aquele homem de volta para casa, Jesus sabe exatamente por que ele precisava voltar para o seio da família. É claro que a história não traz pormenores, mas há uma coisa intrigante aqui nessa história. Esse homem chegou até Jesus trazido por 4 filhos, por 4 irmãos, por 4 parentes. O texto diz que ele é trazido por 4 amigos. Onde é que estavam os familiares? Será que ele era sozinho no mundo? Irmãos, talvez aquele homem, por ser paralítico, quem sabe por ser uma pessoa amargurada, algumas pessoas em meio ao sofrimento vão azedando o coração e construindo uma convivência insuportável. Já viu isso? Se torna uma pessoa pessimista, uma pessoa reclamona, uma pessoa que se maldiz o tempo todo. Talvez ele tenha construído um ambiente familiar horrível, onde as pessoas agora não tinham mais paciência com ele, já não queria mais sequer insistir em procurar uma solução para o problema. E ele está contando com a ajuda de amigos, porque já não consegue mais ter ajuda dos familiares. Jesus diz: filho,
É hora de você voltar para casa. É hora de você voltar para casa, porque há coisas lá que precisam ser consertadas. Em casa nós ferimos e somos feridos. Nós decepcionamos e somos decepcionados. Nós machucamos e somos machucados. Se durante tanto tempo ele esteve num lar ferido, revoltado, triste, abatido, sendo um peso, agora que Jesus o restaurou, que o colocou de pé, que arrancou os seus pecados, que sarou as suas emoções, agora que aquele homem está uma bênção, Jesus está dizendo: você tem que levar a bênção para a tua casa agora. Eles conheceram um homem triste, eles conheceram um homem revoltado, eles conheceram um homem que se maldizia, mas agora eles vão conhecer um homem de Deus. Aleluia. Volta para casa e mostra que Deus fez na tua vida. A bênção que Deus derramou na tua vida é para transbordar. E o primeiro lugar onde as pessoas precisam testemunhar e ver o que Deus fez conosco é dentro da nossa casa. Quando Cristo vivo habita em nós, irmãos, essa luz tem que iluminar bem forte no nosso lar, no meio da nossa família. Se um dia eles viram a tua boca amaldiçoando, a tua boca murmurando, eles vão observar agora um servo de Deus glorificando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, intercedendo pela família. Volta para a tua casa, filho. Jesus poderia ter requisitado aquele homem para ser, quem sabe, um apóstolo. Ele poderia ter dito para aquele homem: vem e segue-me. Mas Jesus sabia que a família precisava dele. A família precisava, irmãos, agora receber daquele homem o contrário do que sempre recebeu. E eu imagino que talvez a família nem soubesse onde ele estava, não tinha nem noção. Qualquer hora os seus amigos vão trazer aqui, e ele vai começar a resmungar, e ele vai começar a reclamar, e ele vai começar a maldizer, e ele vai começar a tumultuar o ambiente. De repente, e alguém vai abrir a porta e não consegue acreditar que aquele que saiu carregado agora está em pé, que aquele que saiu doente agora está curado, que aquele que saiu amaldiçoando agora está bendizendo. Aleluia. Irmãos, Deus faz isso com o homem. Ele pega um homem quebrado, ele pega uma vida destruída, ele pega uma vida condenada pelo mundo e coloca de pé na presença dele, restaurado, para que através dessa pessoa o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Aleluia. Sabe qual é o primeiro sinal de que uma pessoa foi restaurada por completo? É quando ela se torna uma bênção dentro da sua casa. Não é quando ela se torna um pregador da igreja. Não é quando ela se torna um cantor do coral da igreja. Não é quando ela se torna um professor da escola bíblica dominical. É quando ela se torna uma bênção no meio da sua família. Por isso Jesus diz: volta para a tua casa. As pessoas precisam te ver e ser abençoada por ti. Eu quero concluir essa mensagem resumindo essas verdades que aprendemos do Senhor nessa noite, e deixando para você fixar bem profundamente na tua mente aquilo que aprendemos do Senhor. A primeira coisa que você nunca pode esquecer é que a cura mais importante e mais urgente que todo ser humano precisa é a cura espiritual.
É a cura espiritual. Que antes de orar por qualquer necessidade que uma pessoa manifeste, ore pela vida espiritual dela. Ore para que a relação dela com Deus esteja próxima. Mas eu quero dizer isso aqui nessa noite. Eu sei que eu estou falando algo que para alguns pode parecer que eu estou trazendo desalento para alguém. Mas Deus sabe porque Ele me mandou falar isso nessa noite. Meus irmãos, é possível uma pessoa passar a vida inteira convivendo com uma enfermidade física. É possível, se essa for a vontade de Deus, e mesmo assim ser feliz. Escuta o que eu estou dizendo. Algumas pessoas acham que porque tem um problema físico, tem um problema de saúde, o mundo acabou. Não há possibilidade de felicidade. Eu e você conhecemos muitas histórias de pessoas que passaram nesse mundo a vida toda sem gozar de saúde plena, e mesmo assim foram felizes com Deus. Eu vi uma criança sem os 2 braços, nasceu assim. Ela não tinha as 2 pernas, nasceu assim. Era só o tórax e a cabeça. Não tinha mais do que 2 anos. E eu fiquei impressionada olhando aquela criança jogar bola com o corpo. E ela ria, e ela dava gargalhada. Talvez para alguns era o fim do mundo. E ela aprendeu a viver. Jesus não curou a todos, irmãos. Não curou a todos. Isaac era um homem de Deus. Morreu cego. Já não enxergava mais. Não conseguia discernir os filhos, a não ser pegando. Mas honrou ao Senhor até o último dia de vida. Jacó, o grande Israel, viveu a maior parte da vida aleijado, manco, puxando de uma perna. Nunca ficou bom daquela enfermidade, mas serviu a Deus e foi uma bênção até o último dia de vida. Timóteo, ainda jovem, tinha uma enfermidade. E não foi por falta de oração que aquela enfermidade não saiu do seu corpo. E Paulo orientava ele a tomar alguma medicação como paliativo. Mas foi uma bênção no meio da igreja. Foi uma bênção para a sua família. Nós podemos, irmãos, mesmo com limitações físicas, continuar servindo a Deus com alegria, sendo uma bênção no reino, sendo motivo de alegria no meio da família. Louvado seja Deus. Que história é essa? De que se eu não estou bem fisicamente, sabe, irmãos, a minha vida é um terror, a minha casa, eu azedo o clima, ninguém consegue conviver comigo, sabe, eu não tenho mais ministério. Não, nós não aprendemos isso biblicamente. Mas nós aprendemos nessa noite que a gratidão a Deus é o mais poderoso remédio para uma alma ferida. Te feriram, te machucaram, você está triste, você está abatido, você foi humilhado, você foi abandonado.
Deus te mantém de pé ainda, rapaz. Apesar de tantas investidas do inimigo para te destruir, você continua aí. Olha para onde Deus te conduzir, glorifique a Deus. Não me destruíram, a minha vida não acabou, não aconteceu aquilo que o inferno esperava. Glórias, glórias ao meu bom Deus. Mas uma outra coisa que você não pode esquecer é que a família vai ser sempre o teu primeiro e mais importante ministério, onde você tem que semear dia a dia tudo aquilo que Deus tem derramado na tua vida. Volta para a tua casa, volta para a tua casa e seja uma bênção. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar a Deus, aleluia. Convida a congregação a se colocar em pé nesse momento. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nesse momento nós vamos orar por aqueles que precisam de perdão dos pecados. E se você nessa noite se percebe por ação do Espírito Santo de que é um pecador, se é algo que você tem que pedir perdão, peça ao Senhor em oração. Diga: Senhor, me perdoa, arranca isso de mim, limpa a minha vida, Senhor, limpa a minha vida. Eu quero estar pleno na tua presença. Mas nós vamos orar por aqueles que precisam de cura física, porque a Bíblia diz que se há enfermos em nosso meio, a igreja precisa orar, precisa clamar, e nós vamos orar também. Nós vamos orar por aqueles que estão doentes emocionalmente, por aqueles que estão com alguma síndrome aí, seja se alguém está com problema de ansiedade, com problema de depressão. Nós vamos orar, mas nós vamos orar para que Deus possa estar nos usando para sarar os nossos lares, as nossas famílias. Curva a sua cabeça e ore ao Senhor, fale com Ele nessa noite. Diga: Deus, é para começar em mim. Começar em mim, Senhor. Ó Deus, nessa noite, olha para os teus filhos. O Senhor nos ama, e por isso, ó Deus, é em nome desse amor que nós nessa noite te suplicamos: perdoa-nos. O Senhor sabe exatamente o que cada um aqui fez e o que precisa pedir perdão. Perdoa. Oh Deus, perdoa os pecados repetidos, perdoa a negligência, perdoa a distância, ó Deus, que alguns têm mantido de Ti. Perdoa a nossa desobediência, a dureza do nosso coração. Perdoa, Senhor, a nossa omissão. Oh Deus, limpa os maus pensamentos, os desejos impuros, arranca. Oh Deus, nós oramos por aqueles que se afastaram tanto, que não, ó Deus, há muito tempo não sabe o que é te adorar, o que é te glorificar, o que é sentir prazer na tua presença. Nós oramos por aqueles, ó Deus, que nunca se achegaram a Ti de coração, que nunca abriram o coração pela Tua palavra. Perdoa, perdoa, ó Deus, levanta-os espiritualmente, ergue-os espiritualmente. Oramos pelos enfermos, aqueles que não vieram ainda, Deus, porque ainda não estão recuperados plenamente, aqueles que estão no leito da dor, da enfermidade, aqueles que estão nos hospitais. Oh Deus, Tu és o Todo-Poderoso. O que a medicina não compreende, o Senhor sabe muito bem. E nós entramos como intercessores na Tua presença. Restaure-os. Por aqueles que estão desanimados, abatidos, feridos, humilhados, tristes, desmotivados, depressivos, ansiosos.
coloca as emoções no lugar, coloca as emoções no lugar. Mas use-nos, ó Deus, como instrumento vivo nas tuas mãos no meio da nossa família. Que sejamos sal, que lá sejamos luz, que lá, ó Deus, possamos testemunhar do verdadeiro evangelho. Que a luz de Cristo que habita em nós, ó Deus, possa iluminar no meio da nossa família. Aleluia. Oh Senhor, oh Senhor, nesse momento, queridos, enquanto a igreja está orando, eu sei que o Senhor tem feito uma grande obra em muitos corações que andavam distantes, frios, indiferentes. E o Senhor tem tocado, tem mostrado, tem revelado. E é possível que alguns desses corações estejam aqui nessa noite, ou estejam nos ouvindo em casa, em algum lugar. Se você se distanciou do Senhor, do congregar, da casa de oração, você esteja afastado dos caminhos do Senhor, do Evangelho, da comunhão, e nessa noite você está dizendo: Senhor, o Senhor está me chamando para um toque de restauração espiritual. O Senhor quer me ver bem espiritualmente. O Senhor está me ordenando que me levante da minha dormência, do meu sono espiritual, e quer me colocar de pé na tua presença. E eu quero me reconciliar contigo. Ou você nunca teve esse prazer de servir ao Senhor, de ser um crente em Cristo Jesus, e nessa noite o Senhor está dizendo: vem, filho, eu quero transformar a tua vida. Eu quero dar um toque de mudança completa. Eu quero te colocar de pé espiritualmente. A começar pelos que estão aqui. Se alguém nessa noite quer fazer a sua reconciliação com o Senhor, ou aceitar Jesus como Salvador, você pode levantar a tua mão corajosamente bem alto, e nós queremos orar por você. Alguém entre nós nessa noite, alguém entre nós nessa noite, atendendo não ao chamado desse pastor que está aqui, mas dizendo sim para o Senhor, que está falando no teu coração, que está dizendo: vai, toma essa atitude. Alguém entre nós nessa noite, nós queremos abençoar a tua vida, a tua nova caminhada com o Senhor. Alguém conosco, se você estiver na tua casa aí, nesse momento, você pode fazer isso também. Você pode orar, confessando Jesus como teu Salvador. Você pode suplicar ao Senhor: me perdoa, restaura a minha vida espiritual, eu quero voltar a andar contigo. Tome uma decisão para o Senhor. Alguém nessa noite? Nós vamos cantar, nós vamos louvar ao Senhor com bastante alegria. E durante o cântico, se você ainda sentir esse desejo, pode vir à frente, nós vamos abençoar você. Vamos glorificar a Deus. Eu estava com saudade desse grande coral. Eu sei que hoje nós somos em números menor do que somos naturalmente, mas os irmãos que vão estar em casa vão nos ouvir cantar agora, e os que estão aqui vão sentir os irmãos adorando lá nos lares, glorificando a Deus. E como um grande coral, nós vamos declarar a nossa alegria por servir ao Senhor.